Olá, este é o CapivaraCast, o videocast da Faculdade de Medicina Facseres, e hoje temos uma edição especial a respeito do Setembro Vermelho, que é uma campanha que faz alusão aos cuidados com a saúde cardíaca, em especial ao Dia Mundial do Coração. E eu recebo a professora aqui da Facseres e também médica cardiologista e clínica geral, doutora Daiane Cassaro. Doutora, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Obrigada a você pelo convite, Gabriela. Doutora, a gente começa aqui falando sobre o mês de setembro, né? Setembro Vermelho, relacionado à campanha de cuidado com a saúde do coração. Por que esse mês é relacionado a essa campanha? Então, agora vários meses, né, tá colocando cada mês de uma cor para ter conscientização, falar mais sobre temas importantes na saúde. Para o coração foi escolhido setembro, né, a gente colocou setembro vermelho, que é a cor do coração, colocamos setembro porque o Dia Mundial do Coração é comemorado dia 29 de setembro. Então, a gente chama atenção nesse mês para as pessoas saberem mais sobre problemas cardiovasculares, como que cuida, quais são os problemas de saúde. Doutora, tem alguns dados aqui para a gente começar nossa conversa do Ministério da Saúde, né? Falando de doenças cardiovasculares, né? Cerca de 14 milhões de brasileiros possuem alguma doença cardiovascular e cerca de 400 mil pessoas morrem por ano em decorrência de alguma doença cardíaca, né? Quando a gente fala em doença cardiovascular, doença cardíaca, quais são essas doenças para quem está nos assistindo poder entender um pouquinho melhor? Então as doenças cardiovasculares, no geral, para quem está assistindo entender, são as que mais causam mortalidade, ou seja, a maioria das pessoas vão morrer de algum problema cardiovascular. Então tem que aprender quais são, ficar atento para eles e como que a gente vai se prevenir. Então a gente pode falar principalmente pressão alta, infarto, arritmias, insuficiência cardíaca, são as principais doenças do coração. Tá, e quando que a pessoa tem que suspeitar que está com alguma dessas doenças? Então vamos lá. A pressão alta, que é a mais prevalente. A maioria das pessoas, né, vai ter pressão alta em algum momento da vida, nem que seja transitório, mas a doença, hipertensão arterial, às vezes a pessoa não sente nada e tem a pressão alta, vai descobrir medindo a pressão. Às vezes a pessoa, se vai sentir alguma coisa, pode ser um mal-estar inespecífico, muita gente fala de uma dor de cabeça, a cabeça meio diferente, uma sensação, acaba medindo a pressão para ver se está tudo bem, descobre a pressão alta. Então, para ser hipertenso mesmo, tem que ter várias medidas de pressão acima de 14/9. Definiu hipertensão. O infarto, o sintoma mais comum é a dor no peito. Então o paciente está fazendo uma atividade física ou está parado, igual a gente que do nada começa a sentir uma forte dor no peito. Isso aí é sinal de infarto, tem que procurar. Cuidado que idoso, paciente com muitas doenças, às vezes não tem a dor no peito, às vezes tem um mal-estar. Muita gente acha até que é dor de estômago, só que é diferente, não passa, não comeu nada, então tem que prestar atenção, ficar atento para isso, pode ser um infarto, né? O infarto acontece porque o coração, ele é irrigado pelas artérias. Se um vasinho desse entope, dali para frente não tem mais sangue, então o coração, a gente fala que isquemia, ele fica faltando sangue, então por isso que dá uma dor nessa região. Tem até paciente que fala, ai doutora, mas falaram que coração não dói. Dói, se tiver infartado, dói sim, é uma dor no peito espalhada, então tem que correr para um pronto-socorro, não dá para marcar consulta, corre pronto-socorro para ver se é infarto. Então falamos de pressão alta, falamos de infarto, tem a parte de insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca é o famoso coração fraco. Se o coração está fraco, a gente vai sentir sintomas igual de fraqueza, falta de ar, a gente pode inchar. Então muita gente tem falta de ar e fala, acho que é uma sequela do Covid, acho que é porque eu estou sem fazer atividade física. Cuidado, às vezes é bom consultar um médico, um clínico geral, um cardiologista e ver se não é o coração que está fraco e por isso sente muita falta de ar. Nem sempre é pulmão o problema, pode ser coração. E arritmia. Então, a arritmia, o próprio nome já fala, o coração está fora do ritmo, né? Então, o coração pode estar mais acelerado. Muitos pacientes falam assim, eu tenho batedeira, eu tenho taquicardia. Cuidado, pode ser algum tipo de arritmia. Ou o coração bate mais devagar, ou bate fora do ritmo, ou até mesmo falha. Então, tem paciente que fala que nunca sente o coração bater, gente, não sente. De repente, sentir uma falha do coração. É bom fazer exame, procurar um médico, ficar atento. Tá certo, doutora. São vários detalhes, né, que às vezes a gente pode sentir e deixar quieto, mas é importante prestar atenção e procurar ajuda médica. Sim, né? Muitos são benignos, mas tem alguns que podem evoluir para um caso mais maligno, pode dar algum problema de repercutir na saúde de uma forma que, né, pode ser grave. Então tem que ficar atento. Doutora, e todas essas doenças que a doutora comentou, a gente tem a prevenção, né? Muita gente fala com alimentação saudável, uma rotina de exercícios. Quando fala, isso é muito amplo, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas como que pode
ter uma alimentação saudável, exercícios, atividades físicas para prevenir essas doenças. Sempre você fala isso, eu percebo, a gente deve estar fazendo alguma coisa muito errado, né? Porque tá aumentando AVC, tá aumentando infarto, tá aumentando tudo quanto é doença cardiovascular, né? A gente achando que tá muito saudável. Então tem que tomar cuidado. Então quando a gente fala alimentação saudável e atividade física, o que é isso? Alimentação saudável primeiro. A gente tem que evitar, tudo que vem da natureza não faz mal, né? Então uma alimentação com mais frutas, verduras, diminuir alimentos processados, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um lanchinho, por que eu não trago uma banana? Tem que trazer uma bolachinha, aquela bolachinha fica mês no pacote, como é que ela é saudável? Estranho, né? Porque a banana em poucas semanas já está estragando, né? Então a gente tem que pensar, tá muito na nossa cara. Então a gente pega assim, alimentação mais saudável possível seria o mais próximo da natureza possível, né? Diminuir parte de alimentação industrializada, refrigerante, tem que diminuir bebida alcoólica, só o mínimo, né? Em eventos, parte social, né? Tem uma festinha, bebe uma cervejinha, mas direto, todo dia já começa a fazer mal. Alimentação, tudo que vier, a gente até brinca, tudo que você faz assim, abre, faz barulhinho, vem no pacotinho, já tá errado, né? Então, tentar mais frutas e verduras, diminuir a parte de refrigerante, diminuir alimentos processados, diminuir bebida alcoólica. Cigarro, então, nem pensar, né? Cigarro, a gente sabe que além de problemas cardiovasculares, infarto, AVC, também está muito relacionado a câncer. Então, isso aí tem que evitar. E aí, atividade física, a gente sempre pensa, quando você for ver, todo cardiologista falando é assim, 150 minutos de atividade física por semana. A gente faz as contas como se nos 5 dias da semana fizesse meia hora de atividade física todo dia. Mas a gente sabe, tudo que a gente coloca para fazer muito regradinho, a gente acaba escapando, né? Um dia chove, você não vai. Então, todo dia assim é difícil. Então, agora a gente fala assim, façam atividade física, né? Que você fizer tá bom. Se você gostar da atividade física, cada vez você vai querer fazer mais. Se eu gosto de caminhada, eu falo, nossa, queria todo dia fazer uma caminhada. Agora tem gente que fala assim, pro coração é bom caminhada, o resto não é tão bom. Não, mas quem não gosta de caminhada, vai fazer como, né? Então a caminhada é muito boa, realmente, mas tem gente que tem problema no joelho, não pode. Então tem que ser adaptado para cada um. Então vai fazer o quê? Vai fazer exercício na água, natação, hidroginástica também é bom, ajuda o coração, prevenir doenças. Tem gente que não gosta de academia, então academia para ele não dá certo. Eu gosto de academia, mas não gosto de caminhada. Musculação já resolve, apesar de não ter a caminhada? Resolve. Se você for lá só pegar os pesos e tudo, já é atividade física, já ajuda. Aula de dança, tem gente que não gosta de academia, não pode ficar em lugar fechado, não gosta, mas gosta de dançar. Gente, dança é um exercício ótimo, ele é aeróbico, ele ajuda no equilíbrio, ajuda em tudo. Então, arte marcial, qualquer atividade física tá valendo. É como a gente falasse assim, cada passo importa. Fez atividade física, já tá ajudando o coração. E como você faz uma atividade física, você gosta, cada vez você vai querer fazer mais e vai ser melhor ainda. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça falando assim que ela faz atividade física não mais pela estética. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, ela faz pensando no futuro dela, né? Do que ela está prevenindo isso, né? E hoje em dia eu vejo, ainda não a maioria, mas um grupo de pessoas já pensando mais isso, né? Assim, de tô cuidando de mim pro futuro, não mais só por conta do estético aqui agora, do que eu quero para agora, mas para que futuramente eu não tenha tantos problemas de saúde. Isso muda, e pensando no futuro, até questão de mobilidade, né? A gente vê muito idoso que é travado, não anda direito, não consegue, né, andar, toda hora perde equilíbrio. Você vê uma pessoa que hoje começa a fazer igual uma arte marcial, né? Movimento todo o corpo, tem que, né? Nossa, quando ele for idoso, ele não vai ter esse problema de queda, aí já evita fraturas, né? Então é pensando no futuro mesmo, só tem que começar agora para no longo prazo fazer efeito. Certo. Doutora, falando de idoso aqui, a doutora comentou a respeito de pressão alta, né? Que a hipertensão arterial todo mundo conhece como pressão alta também. Hoje em dia, em torno de 60% dos idosos têm hipertensão, né? Segundo o Ministério da Saúde. E é a doença silenciosa, como a doutora comentou, as pessoas não sabem que tem, né? Não sente. E também é a doença que tem índice de maior crescimento na população, né? Porque a população se tornando cada vez, tendo mais anos de vida, né, com o tempo, então a doença também vai ser prevalente, né? Eu queria que a doutora explicasse o que é a tal da pressão alta e quando é diagnosticado, o que a pessoa tem, quais os cuidados que a pessoa tem que tomar. Então, a hipertensão, né, é a famosa pressão alta. Não adianta um dia eu ficar nervosa, vou lá, meço minha pressão, tá 17. Todo mundo quando fica nervoso ou bater o pé, tem uma dor muito forte, a pressão vai subir. Isso ainda não é a famosa hipertensão arterial, é um pico de pressão que a pessoa teve.
Para ser hipertensão, a pessoa tem que tá tudo bem, é uma casa aqui, vou medir a pressão, dá sempre mais do que 14/9. Então, muita gente tem medo, porque a gente fala que o ótimo é 12/8, mas para ser hipertensa é um pouco mais que isso, é o 14/9. Então, medindo várias vezes, deu 14/9, a pessoa é considerada hipertensa, né? Aí começa todo um tratamento. Nem sempre, quando descobre a pressão alta, já vai precisar começar remédio logo de cara. Às vezes, medidas, né, igual mudança de estilo de vida, que é melhorar a alimentação e fazer atividade física, já consegue baixar a pressão, nem precisa de medicamento. E além daquilo que a gente comentou para alimentação, sal para quem é hipertenso é um veneno. Então tem que diminuir a ingesta de sal. Mas as pessoas falam, mas eu não como muito sal. Salada para quem é hipertenso, precisa colocar o sal ali, né? Saleiro é um veneno para quem é hipertenso. Então, às vezes, só de colocar um tempero, um azeite, erva, já melhora o gostinho da salada, não precisa o sal, né? Pipoca também, gente, com tanto de sal, coloque a hipertenso. Tem que tudo reduzir essa quantidade, tá? Então, o sal é que mais tem que cuidar aí para quem é hipertenso. Se mesmo assim melhorou a alimentação, fez uma atividade física regular, perdeu peso também é importante, né? O hipertenso, a gente sabe, a cada 10 quilos que um obeso perde, a pressão também vai baixando cerca de 1 ponto. Então, olha só, se eu tinha 14, né, de pressão, sou hipertenso, aí eu perco 10 quilos ou para 13, deixei de ser hipertenso, sem remédio. Né? Por isso que muita gente faz cirurgia bariátrica, indicado porque eu sou diabético, hipertenso, faz cirurgia bariátrica, perde peso, para de ser hipertenso. Isso é verdade, mas não precisa fazer bariátrica, né? Às vezes a pessoa consegue, né, sem uma cirurgia, dependendo do caso, já deixar de ser hipertenso. Então não é assim, sou hipertenso, tem que tomar remédio, que as pessoas não gostam. Calma, melhorando a alimentação, fazendo tudo que a gente está falando, já ajuda bastante. Consegue sair do remédio muitas vezes. Muito interessante essa questão de perda de peso com baixar o... E a gente percebe, é isso mesmo. Muito paciente me procura, né? Acabou de fazer a bariátrica, era hipertenso, tudo. Fez cirurgia, passa umas semanas ali, já vem no consultório e faz às vezes uma chamada por telemedicina falando, doutora, a pressão tá baixando demais, eu tô ficando muito ruim, tá dando tontura. Eu falo, calma, você tá medindo, tá dando baixa e era alta. Eu falo, isso aí, porque você tá perdendo peso, aí tem que ajustar, a gente vai tirando os remédios. Bacana, doutora. Outra doença que a doutora comentou aqui sobre infarto, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais notícias de pessoas muito jovens, né? Sendo vítimas de infarto, né? Isso tudo é decorrente dessa questão de costume, de hábitos de vida também, né? Então, e você vê, jovem infartando, uma coisa que você fosse perguntar há uns anos, a gente falar que nem existe, né? Então, assim, o infarto, igual eu falei, tem que entupir uma artéria que tá levando sangue pro coração, e isso a gente chama de infarto. Mas nem sempre a artéria entope por gordura, placas de gordura, né? Porque se for placa de gordura, ele só vai infartar mais velho. Quando comeu muita comida errada, deu muita placa de gordura, entupiu a artéria e infartou. A artéria pode fechar espontaneamente, ela pode sofrer um espasmo, que a gente fala. E o que vai causar isso aí? Geralmente no jovem, né? O que causa isso aí? Por exemplo, uso de drogas, né? Que felizmente a gente sabe que o jovem, ele vai fumar um cigarro, depois tem o cigarro eletrônico, aí disso já vai conhecendo outras drogas, infelizmente. Uma que a gente conhece muito bem, por exemplo, a cocaína. A cocaína, ela faz espasmo da artéria. A coronária tá lá, não tem placa de gordura, mas ela aperta e para de passar o sangue e infarta do mesmo jeito. Então, a gente já viu paciente de 20, 23 anos infartando depois do uso de cocaína, por exemplo. Acontece, não precisa ser várias vezes a exposição, pode ser que na primeira já aconteça, né? Tem muito paciente que já traz um fator de risco, né? Então, já peguei paciente de 27 anos, teve que fazer cateterismo, colocar stent, porque está infartado, que a mãe dele também tinha um histórico muito grande de infarto. Mas esse paciente, ele fumava muito, era cigarro normal, sabe? Mas o que acontece? Tinha que se cuidar, né? Sabe que a mãe tem um histórico, ele tem que se cuidar desde novo, né? Quem espera com 27 anos infartar? Ninguém. Outra coisa que também está frequente, causa para infarto em jovem, é o uso de anabolizante, né? Então, a paciente às vezes vai para academia, usa anabolizante, que não é indicado, né? Mas usa. Aí o que acontece? Muda todo o organismo deles. Também predispõe a mais arritmia, mais infarto. A gente fazendo acompanhamento desse paciente percebe que os exames já começam a alterar. Nossa, né, função é alertar e desincentivar o uso, né? Muitos pacientes insistem. É muito comum reportagem, né? Moço na academia morreu infartado, teve parada cardíaca. Porque o coração parou. Realmente infartou, teve uma arritmia, né? Então, nos jovens eu percebo que os fatores de risco já são esses um pouco diferentes, né? E a questão genética é muito importante prestar atenção, né? Toda vez que a gente vai numa consulta, a primeira coisa que o médico pergunta é se tem alguma coisa genética relacionada àquilo que a gente está, né, na consulta. Que infartou, que teve morte súbita no jovem, né? E só vai descobrir isso aí se fizer exame, né? Para prevenir isso aí. A gente pega paciente que não sabia tinha nenhum problema do coração, faz um exame e descobre. A gente começa a cuidar certinho,
né? Então tem que fazer uma consulta mesmo, não só quando já tem o problema, mas em formato de prevenção, porque a gente consegue intervir antes de acontecer um evento, que o evento muitas vezes é fatal, né? Igual no jovem. Então, sabendo antes, previne, e se Deus quiser, ele não vai ter nenhuma complicação no futuro. Doutora Daiane, para a gente encerrar aqui, falar sobre o AVC, né, o acidente vascular cerebral. Tem um dado aqui da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, de janeiro a junho desse ano teve um aumento de 20% no número de casos por AVC relacionado a esse período do ano passado, né? Quando a gente vê notícias, a gente fala sobre AVC, né? O que é o AVC, né? Quais os cuidados relacionados a essa doença? Isso, o AVC ele não é uma doença do coração propriamente dito, mas ele entra também nesse mês que a gente faz prevenção, porque é uma doença cardiovascular que a gente fala. Então, coração fraco, né? Também está relacionado, mas ela é vascular. O AVC é o famoso derrame que o pessoal fala. Então, o problema agora é no cérebro. Então, o paciente muitas vezes vai ter o AVC, o derrame clássico, né? Tá aqui conversando e de repente um lado do corpo para de funcionar. Ou a boca fica torta, igual muita gente fala, né? Então é algum sintoma neurológico que vem do cérebro, alguma parte do cérebro não tá funcionando direito, né? Então uma parte do corpo fica paralisada, ou muitas vezes o pessoal não repara, mas pode ser que nem fica uma parte do corpo paralisada, mas uma visão diferente. Fala, nossa, não estou enxergando metade do campo visual aqui, o que está acontecendo? E vai deixando, marca o oftalmo. Não, aconteceu um negócio agudo agora, você tem que ir na emergência e procurar um atendimento. Ou vai ser o neuro, vai te atender, o oftalmo, o clínico geral te atende primeiro, vai ver se é AVC ou está só relacionado ao olho. Então, sintomas pequenos, que vai alterar qualquer parte nossa, motora, visual, até mesmo equilíbrio, tem que procurar, que pode ser um sinal de derrame. O que é o derrame? Está acontecendo alguma coisa no cérebro que não está chegando sangue direito. Ou a artéria está entupida, né, por placa de gordura e todos aqueles fatores que a gente já falou, ou tive um pico de pressão muito alto e um vasinho da minha cabeça estourou, que é o famoso AVC hemorrágico. Então, quando entope a artéria, AVC isquêmico. Quando estoura uma artéria, AVC hemorrágico. Os dois são graves do mesmo jeito, tem que procurar atendimento imediato. Então, viu uma pessoa tá estranha, a voz está enrolada, a boca ficou torta, uma parte do corpo parou de mexer, parou de enxergar do nada, nunca teve tontura, agora está com uma tontura, não consegue levantar, atendimento de emergência. Você vê que várias coisas a gente falou, tudo para, né, fazer com que a pessoa, né, nesse mês de conscientização, ou procure atendimento preventivo, ou saiba, né, que qualquer um desses sintomas tem que procurar atendimento também. Muito importante esse alerta, doutora. Bom, eu agradeço a sua participação aqui com a gente e fica o convite para próximas edições aí também. Oh, com certeza, muito obrigada.